Canal 7 Teresópolis, a TV que todo mundo vê. Meu nome é Vivian Grace, eu sou jornalista e durante muitos anos eu levei a notícia até você. Só que agora eu quero fazer isso de forma diferente. Eu não quero só reportar, eu quero dissecar, eu quero esmiuçar todos os lados da notícia. E para fazer isso, nada melhor do que contar com um grupo de amigos muito especiais para debater todas as vertentes de alguma coisa nova, antiga ou de repente que pode vir a acontecer. E é exatamente para isso que eu estou hoje aqui no Sancho Panza, em Teresópolis, para receber os meus amigos e curtir com você um happy hour. Vamos lá? O tema de hoje é diploma para todos. Tem mercado de trabalho para tanto, doutor? Então você vai assistir daqui a pouco uma matéria e aqui no Sancho, 3 amigos meus também vão assistir a mesma matéria e depois nós vamos discutir se existe esse mercado hoje de trabalho para tanto doutor que está se formando. E hoje os nossos convidados são Dr. Luna, cirurgião plástico, Dr. Herbert, advogado, e professor Marcelo Pellegrino, professor. Só retificando. Vamos. Eu não sou bacharel. Ah. Sou bacharel. É bacharel. Bacharel, não bom, advogado. daqui a pouco mais a gente conversa sobre isso. Vamos agora então assistir a matéria. Você em casa acompanha junto com a gente aqui, para depois a gente entrar na discussão. E seja o que Deus quiser, porque aqui tem censura não, aqui é o que cada um quiser falar. Vamos destrinchar essa notícia hoje. Vamos lá? Até bem pouco tempo atrás, era comum durante as festinhas de família ou visita de parentes distantes que se perguntasse às crianças: o que você vai ser quando crescer? A resposta, quando era dada pela criança, muitas vezes era aeromoça, bombeiro, astronauta, enfim, coisas que realmente fazem parte do imaginário heróico dos pequenos. Mas quando induzidos por seus pais, invariavelmente, a resposta seria médico, engenheiro ou advogado. Ou seja, o famoso doutor. E isso tanto nas famílias de boa renda quanto nas famílias mais humildes. Os folhetins estão cheios de exemplos de personagens cujos pais literalmente se matam para que o filho vá para a capital estudar e ser doutor. E isso tem motivo, isso tem história. E é essa história que você vai conhecer agora. Voltamos ao Brasil colônia, meados do século XIX. O Brasil já tinha coroa portuguesa em solo e vivia literalmente entre 2 mundos, o que produzia riqueza, formado pelos senhores de engenho e futuros barões do café, e o que usufruía da riqueza, ou seja, a corte e seus asséculos. Engraçado, essa situação não está te parecendo familiar, não? Segue em frente. Embora não tenha vivido diretamente os tempos do feudalismo como na Europa, o Brasil teve um pouco da sua estrutura, uma vez que quanto maior o número de terras, mais poder era adquirido por uma família. Naquela época, não havia qualquer tipo de controle de natalidade, e nem isso era desejado. Quanto mais filhos, mais segurança a família teria, pois todos giravam em torno do patriarca. O filho mais velho herdava a maior parte das terras e tinha como obrigação cuidar dos irmãos. E quando as terras eram divididas, permaneciam todos como parceiros nas atividades. O sentido de família tinha que existir. Todos obedeciam aos mais velhos e produziam juntos pelo bem-estar comum.
Mas os novos tempos trouxeram novas ideias, e ideias bem interessantes aos jovens, como, por exemplo, estudar. Já que o filho mais velho tomaria conta das terras, por que o mais moço não poderia ser advogado, médico, enfim, doutor? Além de poder financeiro, um pouco de status não faria mal algum, e dessa forma, muitos jovens de famílias ricas foram mandados a Lisboa para obterem graduação superior. Voltando mais um pouco no tempo, 1808, chegada da família real. O Brasil deu um salto na hierarquia, de colônia extrativista à sede da monarquia. Além da abertura dos portos para as nações amigas, tanto o Rio de Janeiro quanto a Bahia passaram a ter, nesse mesmo ano, as academias de medicina e cirurgia, que futuramente seriam as raízes da Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, atraindo com isso muitos jovens que tinham horizontes diferentes das atividades do campo. O problema é que os pais não imaginaram que os filhos rapidamente se adaptariam à movimentada vida da cidade, principalmente a noturna, com seus cafés e casas de moça de má reputação, não desejando de forma alguma retornar ao campo para exercer suas novas atividades nas pequenas vilas das cercanias. Com a abolição da escravatura e a mudança de vida do campo para as cidades, novas profissões foram surgindo, mas a formação universitária permanecia quase que exclusividade dos filhos de famílias mais abastadas. A classe média, que aos poucos aparecia no contexto social, ou dava continuidade ao trabalho dos pais, principalmente no comércio e serviços, ou fixava-se em atividades cuja formação dependia da prática, como construção civil, auxiliares técnicos e até mesmo jornalismo. A ascensão profissional dava-se mais pelo mérito e tempo de serviço, possibilitando que, com esforço, qualquer aprendiz um dia pudesse se tornar chefe. Somente as áreas de medicina, direito e engenharia de projetos careciam de formação universitária específica, mas mesmo assim, o conhecimento dependia mais do mestre do que do conteúdo em si. Em 1920, com a criação da Universidade do Rio de Janeiro, o ensino superior passou a seguir um modelo didático mais parecido com a estrutura que até hoje é adotada, mas ainda com turmas reduzidas e elitizadas. Daí em diante, somente entre 1930 a 1964, mais de 20 universidades federais foram criadas em todo o Brasil, fora as instituições gerenciadas por entidades religiosas, principalmente católicas e presbiterianas. Na década de 70, embora o acesso aos cursos superiores estivesse mais democrático, a formação superior ainda era um privilégio para poucos. Em 1971, 12 instituições universitárias, com o apoio do então ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho, se reuniram para formar o Sesgran Rio, Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior do Grande Rio. O objetivo era proporcionar um vestibular unificado de conhecimentos lineares, comuns, onde o candidato faria apenas uma prova e, de acordo com as suas notas, teria a chance de entrar em 3 universidades previamente escolhidas por ele. As universidades particulares também faziam vestibulares, mas, com os altos custos do ensino superior, somente os filhos de famílias abastadas podiam cursar essas instituições. Os anos 70 foram muito conturbados. A ditadura aos poucos começava a dar espaço para o restabelecimento da democracia. O sistema mundial era dividido em 3 blocos: o capitalismo, encabeçado pelos Estados Unidos, o socialismo, pela União Soviética, e os países em desenvolvimento, aonde encontrava-se o Brasil. Economicamente falando, o país mergulhava num abismo de dívidas, de grandes disparidades sociais. A inflação era um fantasma que crescia diariamente e a população cada vez se via mais acuada.
Havia 3 classes sociais distintas e bem separadas. A classe A, a alta, ainda tendo à frente a riqueza das grandes famílias herdeiras dos sistemas econômicos do passado, as chamadas quatrocentonas. A classe média, ou classe B, onde estava a grande maioria da população, e a classe baixa, ou também chamada classe C, onde ficavam as pessoas que não tinham qualquer acesso à cultura. No início dos anos 80, a política de abertura de conhecimento e acesso à educação para todos teria sido a solução da maior parte dos problemas sociais. Mas abriram as oportunidades sem garantir a qualidade do ensino. As universidades federais, que sempre primaram pela excelência, encabeçadas principalmente pela UFRJ, passaram a fazer vestibulares isolados. Por outro lado, inúmeras instituições de ensino superior particulares eram criadas por ano, oferecendo vagas nos mais diversos cursos através de vestibulares próprios, com critérios de seleção, como direi, bem mais tolerantes. Devido ao princípio capitalista do lucro acima de tudo, turmas que antes abrigavam 20, 30 alunos no máximo, passaram a ter 100, 120 alunos. Um professor já não conseguia dar a mesma atenção de antes e, com isso, a própria cobrança dos conteúdos teve que ser aliviada. No início dos anos 90, entrar para a universidade já se tornava um sonho real para boa parte da população, mas o que ninguém estava levando em consideração era o futuro após o diploma. Com o advento da internet, já no início da primeira década do ano 2000, verdadeiras atrocidades cometidas pelos universitários começaram a vir à tona. Erros grosseiros de português são encontrados em provas de todas as áreas acadêmicas, mostrando o triste resultado das políticas populescas, como, por exemplo, a aprovação automática, que desestimulou os alunos das redes públicas a estudar para passar de ano, garantindo apenas a frequência em sala de aula para ganhar a merenda escolar e ter direito às inúmeras bolsas auxílio, nada mais do que um band-aid colocado sobre um buraco de bala. Por outro lado, a dissolução do modelo familiar clássico e as dificuldades financeiras existentes no país obrigaram os estudantes a ter dupla jornada, o trabalho e o estudo. E os próprios professores, com salários baixos e excesso de trabalho, já não conseguiam mais tempo para dedicação integral. Muitos abandonaram a docência, obrigando os colegas a assumirem suas atividades, mas não necessariamente a receberem na mesma proporção. O resultado disso tudo é uma vertiginosa queda na qualidade de ensino em todos os níveis, desde a educação de base até a formação universitária. Um engodo. Não tem outro nome para isso. Nunca um diploma serviu tanto de enfeite quanto agora. E a Ordem dos Advogados do Brasil foi a primeira instituição a perceber que o sistema de educação estava jogando milhões de novos profissionais no mercado absolutamente incapazes de cumprir com as suas obrigações profissionais. Desde 2003, para aceitar um novo membro em sua instituição, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, promove um teste de conhecimentos com os bacharéis formados nas universidades públicas e particulares do Brasil. A média de aprovação gira em torno de 10 a 15% em todo o país, ratificando o que todos já sabem. As universidades não estão formando profissionais, e sim dando diplomas para quem paga as mensalidades em dia. Se outros conselhos profissionais passarem a exigir testes de qualificação para os formandos, o resultado não será muito diferente do obtido entre os profissionais de direito. Que o ensino no Brasil está precisando urgentemente de socorro, isso é fato. Mas fica aqui uma pergunta. Mesmo que todos fossem aprovados com excelência, existe mercado de trabalho para tanto doutor?
Será que em vez de priorizar as profissões clássicas, não estaria na hora de incentivar os cursos técnicos? O que todo mundo deseja ter na vida é dignidade para viver do seu ofício. Mas o que é melhor? Ser mais um doutor desempregado ou um profissional técnico inserido no mercado de trabalho com renda para dar uma vida feliz e confortável para sua família? Matérias clássicas como matemática, geografia, física, química são mesmo necessárias até o final do 9º ano do ensino fundamental, a antiga 8ª série do ginásio, para todas as profissões? Será que a partir de uma determinada fase, o aluno já não poderia ser direcionado para áreas de sua vocação, caso ele já tivesse apresentado alguma tendência para isso? Tem muito garoto quebrando as regras e ganhando muito dinheiro com computação gráfica ou montagem de jogos online. E isso ainda na adolescência. Tem muito profissional diplomado nas áreas clássicas, largando tudo para se dedicar às artes gastronômicas. Será que não está na hora de abrirmos os leques de oportunidade de forma realista e dar a César o que é de César? Vale pensar. Bom, agora que está todo mundo falando na mesma língua, no próximo bloco o debate começa. E eu espero que venha com tudo. Rapidinho a gente está de volta. É isso aí, rapidinho. Agora nós vamos vamos começar a coisa em si, né? Em primeiro lugar, obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Vamos começar falando da matéria. E aí, tem mercado para tanto doutor? Olha, Vivi, eu trabalho há 30 anos no magistério. Então, o que eu percebo é que o mercado está meio saturado dessas profissões clássicas. O que a gente percebe é que a garotada ela acaba buscando essa formação por influência de pai, por influência da mídia, porque acha que é bacana fazer isso e depois se forma e não tem para onde ir, até porque há uma concentração dessas pessoas que se formam próximo aos mesmos locais onde elas se formaram. Ninguém quer ir para o interior, ninguém quer sair da sua faculdade na capital e ir para o interior para tentar fazer alguma coisa. E às vezes até trabalhar mesmo, né? Porque algumas faculdades no Rio, principalmente as faculdades particulares, que ficam na Zona Sul, se de repente a pessoa tem que trabalhar, pegar uma licenciatura e vai fazer um trabalho na Penha, por exemplo, não quer. Tem dificuldade e preconceito, porque eles se habituam a fazer um curso acreditando que está num alto nível, acreditando que vai atender só aquela população, né, linda e maravilhosa, e quando ele cai na realidade em que ele tem que lidar com um problema real, com um problema concreto, quando ele vê que toda aquela coisa bonitinha da faculdade ficou no banco universitário e que a vida tem uma pegada diferente, ele se decepciona. Ele larga o diploma e vai fazer outra coisa. Então o mercado está saturado, mas ao mesmo tempo o mercado seleciona os melhores. E essa capacitação ela não é dada pela universidade. Aí a gente continua naquele velho e clássico modelo de que quem tem melhor formação está melhor inserido no mercado. No final das contas, deram um diploma para botar na parede. Essa é a conclusão que eu estou chegando, não sei se vocês concordam comigo. O IBGE, essa semana, lançou uma pesquisa dizendo que o profissional graduado dentro do mercado ganha mais, né? Mas acho que a questão também não é só ver do âmbito do mercado de trabalho, porque a graduação também poderia ser buscada pelo simples conhecimento, onde você vai ter o quê? Uma população com conhecimento melhor, senão a gente estaria também só focando no trabalho. Falta curso técnico, todo mundo sabe disso. Aumentar o curso técnico, aumentar, na verdade, esse mercado técnico que o país realmente precisa, eu acho que isso é um dos caminhos. Mas a gente tem que saber também que há uma defasagem de salário dentro desses mercados, onde um técnico ganha muito menos do que um graduado. Vamos dizer, um engenheiro ganhando quase 10 vezes mais, ou
quem sabe bem mais do que um técnico na área de edificação, né? Mas o problema é todo o seguinte, aí eu volto para um outro aspecto. Você tem vaga para o técnico e de engenheiro desempregado. Mas o engenheiro não poderia também ocupar essa vaga do técnico e ter uma graduação e ter um conhecimento mais apurado? Mas aí você não acha que você está... Como é que eu vou te explicar? Eu acho que o sistema clássico de ensino, ele está fazendo com que muita gente acredite que vai ser alguma coisa e o mercado não vai absorver essa pessoa. Então eu vou falar mesmo como jornalista, eu vou falar mesmo da minha área, que é o que eu posso afirmar. E acredito que, Marcelo, você e o Dr. Runa também vão concordar comigo. A pessoa sai da faculdade acreditando que ela está muito bem formada, que ela vai chegar e de repente ela olha no mercado, ela não sabe nada. Tem gente que não é que é cobrado nada, que a pessoa não tem a menor noção das técnicas. E isso, com esse aumento, inclusive, do estudo à distância, que muitas universidades... Outro dia eu estava vendo, tem uma universidade lá do Xingu. Eu estava procurando, né, uma graduação, assim, a Universidade do Xingu. Eu falei, gente, já tem alguma coisa por lá, só que não era uma federal, não era uma... Era alguma coisa que estava lá. Eu disse assim, será que a gente vai se formar índio, alguma coisa? Vai ter mais vaga? Porque agora também ser índio é privilégio. Mas será que a gente vai ter também... Mais ou menos. A gente vai ter também essa formação prática, profissional dentro da universidade? Eu acho difícil. Porque ali nós vamos tratar muito mais da teoria, né? A prática ainda... O mínimo que você tenha lá ainda fica prejudicado. Então, esse profissional tem que ser inserido no mercado de alguma maneira. Porque senão, é que nem você fala assim, olha, procura um profissional com 5 anos de experiência. Uma hora não vai ter profissional com 5 anos de experiência. Você vai ter que colocar um profissional que não tenha 5 anos de experiência, tu vai ter que formar. Porque talvez alguns anos atrás, a gente formava mais a mão de obra dentro do próprio lavoro, né? E hoje a gente já está querendo ter uma mão de obra formada para não ter custo de formá-la. Dentro das empresas, ou dentro de um hospital, ou seja lá de onde for. Entendeu? Eu vejo de uma outra forma. Lidando com as famílias, a gente percebe que existe um grupo de famílias que quer que o seu filho, a sua filha, seja o melhor em tudo, seja mais bem visto em tudo. Então, se o garoto ele tem uma pequena bola de futebol, ele deu um chute, quebrou um vidro, as pessoas já olham, vai ser o novo Pelé. Né? Se ele faz uma gracinha qualquer, uma bola de basquete, vai ser o novo Oscar. Ninguém se contenta em ser a coisa mais simples, as pessoas querem ter o máximo, e mesmo que seja uma atitude muito simples ou pueril, enche aquela criança com tanta expectativa que ela se frustra se ela não for aquilo que os pais e as mães querem que ela seja. Inclusive vai ser tema de discussão da gente. É bom que você esteja entrando até porque vamos falar sobre isso, dos pais que querem se projetar em cima dos filhos. Sim. Mas isso é para... Continua. Estou me adiantando. Então o que a gente percebe é que hoje em dia as pessoas elas querem talvez suprir as suas frustrações, não sei, mas o que a gente percebe é que esse fenômeno da adolescência tardia, que influencia no mercado de trabalho, a nossa geração fazia 18 anos, estava querendo morar fora de casa, já estava querendo ir à luta. Hoje em dia a gente tem pessoas com 30 anos que ficam dentro de casa cercadas dos seus brinquedos, dos seus videogames, das suas bonecas e não querem ir à luta. Então é confortável para essa pessoa dizer que não consegue trabalho, que não consegue entrar no mercado, porque ela também não se vê obrigada a lutar pela sua vida. Vai continuar comendo comidinha de mamãe, vai continuar tendo o carrinho do papai e não vai à luta, ele não se esforça. Então existem várias questões nisso. E o próprio hábito, o Brasil é um país que é muito recente, né? Como você colocou na reportagem, a escravidão no Brasil ela é recente, todo mundo quer ser doutor. Porque ser doutor significa que você é da família do dono da fazenda. Exato. Que você é da família que manda. Se você não é doutor, você é da família do subalterno, do capataz, ou veio da família dos escravos. Então há uma questão histórica de peso que faz as pessoas buscarem. É muito legal o projeto do governo que facilitou o acesso à universidade. Bacana, ponto. E depois? E depois, mas é exatamente isso. Depois essa criança vai fazer o quê? Esse jovem vai fazer o quê? Esse adolescente que foi estimulado a pensar no sonho de ser médico, de ser engenheiro, de ser biólogo, de ser advogado,
o que ele vai fazer quando ele sai do mercado de trabalho e o mercado de trabalho não tem cota. Mas será que esse mercado de trabalho, será que não está atingindo então, todas as áreas? Desde a área mais simples até a mais complexa? Como assim? O graduado está com dificuldade de entrar no mercado, o que não é graduado também tem dificuldade de entrar no mercado, entendeu? Sim, mas o que o mercado precisa? Eu estou vendo uma coisa. Doutor Luna está quietinho aqui, né? Como um bom cirurgião, ele espera o momento para dar o toque preciso. O que o mercado precisa, na verdade, assim, é uma coisa assim, acho que é muito lógica. A gente sabe que tem que ter mais cursos técnicos, tem que ter um avanço desse salário do técnico mais próximo ao graduado, porque senão, queira ou não queira, as pessoas vão migrar para os cursos superiores, achando que vão ter uma ascensão social melhor, entendeu? Recente não, há algum tempo atrás, eu cheguei a trabalhar com formatura de segundo grau, né, fazer evento com formatura de segundo grau, e eu formei 5 turmas de técnico em contabilidade. Cada turma tinha uma média de 40 alunos. Então, 4 vezes 5, alguém que é bom em matemática, 200 técnicos de contabilidade que foram jogados numa cidade pequena, inclusive era uma formatura da cidade pequena, que essas pessoas hoje, quando a gente anda no meio da rua, tá todo mundo vendendo coisa no comércio. Aí eu, como vendedor, eu pergunto, para ser vendedor precisava ter feito isso? Como é que... Esse é que está a minha bronca, inclusive até mesmo porque eu vejo que muita gente, os projetos sociais que estão sendo feitos paralelos, via ONG, por exemplo, nas comunidades mais pobres, até lá na Bahia, esses projetos estão conseguindo pegar pessoas, crianças, adolescentes carentes e jogar para alguma outra área alternativa. Lá na Bahia ninguém fala do diploma clássico, mas simplesmente em colocar o jovem inserido em alguma coisa. E a Bahia forma artista, né? Baiano não nasce, Bahia estreia. Aí eu pergunto assim, por que se na Bahia está dando certo, isso não poderia também ser adaptado? Numa cidade turística, por exemplo, como Teresópolis até que nos recebe. Por que em vez dos adolescentes serem obrigados a fazer o segundo grau profissionalizante em técnico de contabilidade, ou seja lá o que for, não faz em turismo? Essa é a vocação de uma cidade de interior. Pode ser uma saída, né? Sabe como acontece nos Estados Unidos, por exemplo? Eu tenho experiência de muita gente que se formou comigo em medicina, talvez a metade que se formou comigo no Peru, migrou para os Estados Unidos. Então lá existe uma política. Eles recebem muito profissional de fora. Não só médico, né? Também biólogo, engenheiro, enfim, toda a gente que quer estudar lá. Como é que eles fazem com tanto candidato? É um país enorme, é um país como aqui. Então tem lugares. Eles têm que fazer uma proposta atraente. Então a pessoa chega, eu quero fazer pediatria. Ah, muito bem. Fazem as provas, passou para a pediatria para um hospital em Miami, em Jackson Memorial, faz sua pediatria. Mas ele quer ficar nos Estados Unidos. Isso somente é uma ponte, essa pediatria. Olha, quero fazer agora emergências pediátricas, mais 3 anos. Então faz os 3 anos, mas já começa a ser pensando no green card. O negócio é green card. Ele vai ficando, né? Então depois de que está os 3 anos, já ficou 6 no total, ele chega, olha, eu gostei daqui, falo inglês, quero ficar. Então, bom, tudo bem, não? Você foi um bom profissional, não teve problemas, enfim, gostamos de você. Você, se quiser ficar nos Estados Unidos, você vai ficar 7 anos trabalhando no sul do Texas. Longe. Os furacões. Então, você fala espanhol, é fronteira com o México, vai ser uma pessoa de utilidade aqui para os Estados Unidos. E fica. Será que não é o médico cubano vai fazer no Brasil? Vai para o Acre e depois vai voltar para cá, que eles estão querendo fazer agora? Isso é uma outra história. Depois de 7 anos, você dificilmente se muda, porque já tem filhos, já tem sua criou suas redes. E o que fizeram os americanos? Povoaram uma cidade impovoável
né? Com pessoas de gabarito, com salários bons, né? Com cultura, com tudo, mas já está, né? Então, essa seria uma política boa, levar os profissionais a lugares onde não tem profissionais, mas com ofertas. Até eu entendi, desviar. É porque até desviar, eu acho que a população do grau superior, eu não acho que seja adequado. Eu acho que você tem que buscar a colocação dessas pessoas. Porque quando você desvia muitas vezes, porque, como eu digo, o grau superior, ele também serve como cultura, entendeu? Então, eu acho que isso para o país e para a população, que eu acho que até o projeto do governo, trazer pessoas para dentro da universidade, não dessa maneira, não faz vestibular, joga de qualquer jeito, chega lá, não faz prova direito. E, realmente, isso está errado. Isso é ruim. Isso é ruim. Mas você graduar essa população é benéfico. A gente sabe. Agora, você tem que direcionar. Você tem que direcionar essa graduação. A gente vai fazer uma pausa rapidinho e já já a gente vai voltar, continuando com essa parte aí. Diploma tem espaço para tanto doutor, ou a gente pode começar a diversificar, fazer assim uma redistribuição do mercado e da renda. Acho que vai por aí, né? Então, rapidinho a gente está de volta. O programa Happy Hour está de volta hoje aqui diretamente do Sancho Panza em Teresópolis, conversando com o Dr. Luna, com o Dr. Herbert e o professor Marcelo sobre diploma para todos. Tem mercado para tanto, doutor? Então, vamos continuar. A gente estava aqui debatendo, o doutor Luna falou da experiência americana, né? Essa colocação deles, né? Eu estava aqui lembrando que o militar, quando ele se forma, se ele tem as melhores colocações, ele pode escolher a sede para onde ele vai trabalhar. Ele vai poder escolher os melhores lugares. E os outros, eles são obrigados a irem para os lugares menos nobres, digamos. Mas ele vai. É uma questão que é própria do militarismo. Ele não tem como não ir. Porque se ele não for, ele vai acabar sendo desligado da força militar. Então, se é possível fazer isso dentro de um regime, e a gente vê que, não obstante todas as questões históricas que envolvem, né, recentemente as Forças Armadas no Brasil, a gente percebe que isso dá certo. O Projeto Rondon deu muito certo. Projeto Rondon, então, por que hoje isso não é levado a efeito? Por que hoje, então, a gente não consegue fazer com que as pessoas se interessem em ir para o interior? Uma das causas que eu suponho ser é que você passou a ter, no eixo Rio-São Paulo, um grande polo de produção de atração, né? Aquela piada, meu filho, quando crescer, vai para o sul Maravilha. Então todo mundo quer vir para o eixo Rio-São Paulo, porque aqui vai estar a grande grana, a grande fortuna. As pessoas acham que vão enricar no Rio de Janeiro. Eles vão andar aqui, vão tropeçar com os atores das televisões, enfim, eles vão viver uma realidade que não é verdadeira. Então o cara ele acaba não querendo se fixar. Ele vai sair do Ceará porque ele acha que no Rio ele vai encontrar a Luana Piovani, porque ele vai sair lá do Acre e aqui ele vai encontrar a Juliana Paz, ele acha que vai ser amigo. Não, e tem um detalhe também, eu fiquei sabendo, né, há um tempo atrás, que, se eu não me engano, tem uma cidade no Piauí e outra que é Pato Branco, né, que ficou famosa lá em Pato Branco, que pagam os melhores salários que tem. Eu já estou pensando em me mudar para o Piauí ou para Pato Branco. Eu acho que eu vou ficar na Pato Branco. No próprio Acre, eles mandam médicos para lá com salários altos, dentistas, mas infelizmente o atrativo da localidade não é propício para isso, entendeu? Então muita gente não quer ir realmente para lá. Mesmo ganhando 8, 10 mil reais de salário, mas o cara não quer ir para lá, entendeu? Então, na verdade, tem que se planejar melhor. Na verdade, essa distribuição. Como é que você vai graduar essas pessoas e colocar no mercado de trabalho? Tá vendo? Essa fórmula, acho que ninguém ainda inventou, né? Porque também nós estamos presos àqueles velhos formatos, né, de programação das coisas. Como ele falou, o militar fazia assim, Talvez a gente tenha que reinventar o mercado, né? Porque o mercado chegou a um ponto de saturação e talvez de desorganização, né? Então a gente tem que reinventar um mercado que venha absorver esses profissionais e também abrir outros tipos de cursos técnicos, cursos de graduações talvez diferentes, né? Que tem demasiado profissional mal formado, insuficientemente formado. Então aí não adianta. Trabalho, eu acho que trabalho eu tenho.
para aquele que é bom. Sim. Se você tem uma formação boa, você vai ter trabalho. Luna, não falta emprego para quem... Não falta. Para quem sabe exercer bem a sua profissão, não falta emprego. Agora, o que acontece é que não há bons empregos para todos, porque nem todos são bons. E o bom, ele acaba sendo convidado para exercer a sua função em N empresas. Isso vai saturando essa pessoa que acaba se cansando. Nós não somos daqui. Sim. Chegamos nesta cidade e temos nossos trabalhos. Trabalho bom. Agora, uma coisa interessante que eu queria levantar é o seguinte: o mercado Dr. Luna é um dos mercados que está sendo mais invadido. Por quê? Porque todo mundo quer ver a parte estética, né? Então, a cirurgia plástica, e hoje é um mercado que cresce muito, a parte de cosmetologia, inclusive, beleza e tratamentos. E o que a gente vê por aí é que tem muito curioso. Tem demasiado. Tem especialidades que ainda não são nem reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Como assim? Como medicina estética, por exemplo. Né? Doutor fulano de tal, medicina estética. Cirurgia plástica facial. Ou cirurgia plástica estética. É cirurgião plástico só. Não? Então, o paciente muitas vezes é enganado. Né? Tem que ter muito cuidado. Graças a Deus hoje tem internet. Então você Sim. pode se certificar, né? Quem é o colega, qual é a formação dele. E não basta, hoje em dia eu acho que tem um problema, porque não basta só a formação. A gente está vendo que, infelizmente, na minha área, por exemplo, né, eu acho que o mínimo que um jornalista tem que saber é falar a sua língua. Né? Faculdade, não, mas a faculdade de jornalismo agora não pode ter mais. Cortaram. Qualquer um pode ser jornalista. É uma maneira de desqualificar a crítica. Exatamente, né? Agora, se você quer ser jornalista, pelo menos você tem que aprender a falar corretamente o português e ter alguma cultura, né? O problema é que não há um corretor que se prenda na garganta para na hora... Nós viemos, não, peraí, dá uma pausa e conserta. Mas não há. E no caso, formação, você tem, é como eu te digo, comprar diploma não é mais aquela dificuldade. Você pode conseguir um diploma em algum canto. O problema todo é que, voltando a dizer, antigamente você saía da faculdade, você tinha emprego garantido. Hoje você já precisa da pós, do mestrado, do MBA. E aí, novamente, nós estamos nivelando por cima. Por quê? Porque dentro mesmo desses MBAs, desses mestrados, você fez por onde? Eu fiz pela Fundação Getúlio Vargas. Pagou quanto? Paguei $20 mil. Nossa, então você é o cara. Né? E, de repente, a universidade ela já não está sendo mais, como é que eu vou te explicar, suficiente para quem quer estar inserido. Agora mesmo, para dar aula em cursos superiores, por exemplo, todos os professores têm que ter mestrado. Tem mestrado. Tem que ter, né? Tem que ter mestrado. Ou então tá mestrando, tem que estar cursando mestrado. Né? É ótimo, mas é uma situação complicada, porque ao mesmo tempo que eles fazem a obrigatoriedade de você ter o diploma de mestrado, abre um monte de outras faculdades oferecendo o mestrado. Sim, porque o mercado ele vai atuar... Bom, o mercado regula. Oferta e procura. Né? Essa coisa que o mercado faz de regular o profissional, ela é excelente. É fundamental que o mercado ele regule, talvez até melhor do que os conselhos regionais, porque o mercado ele vai selecionar, independente de nome, sobrenome, ele vai regularizar o quê? Qualificação. Aquele que é bom, não importa o nome, ele vai estar empregado. Aquele que é bacana, eu estava lendo há pouco tempo, uma reportagem, o filho mais novo do Ike Batista, ele cobra R$20 mil para apresentar ele cobra R$20 mil por apresentação dele de jockey, né? DJ. DJ. Mas acontece que ele vai para os lugares com o jato do pai e o deslocamento do jato custa R$30 mil. Quer dizer, ele está na defasagem de R$10 mil. Quando ele vai para um lugar mais distante. É um hobby. Então o mercado está selecionando ele porque ele é o filho do Ike? Talvez. Não o conheço. Nem estou aqui dizendo que não seja um bom profissional, eu não o conheço.
mas é estranho porque ele tem por trás toda uma força-tarefa que dá um apoio a ele. Bom, você acabou de falar uma outra coisa, o mercado de DJ. Tá? Até muito pouco tempo atrás, o DJ era aquele cara que ele era radialista, em primeiro lugar. Sim. Ele ralava muito, ele fazia aquilo ali mais por prazer ou então para ganhar de final de semana. Só que agora existe a profissão de DJ e os caras estão ganhando bem, estão sendo reconhecidos. E não precisamos... cursos, mas tem curso para o cara aprender a manusear aquelas coisinhas. Sim, mas não exige um diploma universitário, ele não é obrigado a ter, e está ganhando muito bem. Nem todo mundo vai atrás também do diploma universitário, né? Nem todo mundo vai à busca do diploma. Não, mas aí é que tá. E o mercado é dinâmico, ele vai aparecer outras profissões que as pessoas vão se inserir também, né? Mas dentro de uma política do governo, por exemplo, não sei se vocês vão concordar comigo, eu particularmente sou contra a política de cotas, né? Agora, você vai entrar, todo mundo vai entrar para a universidade. Então você estimula pessoas a entrarem para a universidade como se aquilo ali fosse a grande mudança de vida e na realidade não é. Se essas pessoas talvez fossem até direcionadas o governo talvez está vendo números, índices junto a organismos internacionais, talvez seja muito mais essa a visão do governo, né? Aí que está justamente o negócio. Perseguir a graduação por um interesse de você ter mais cultura é uma coisa. Perseguir a graduação para você ter números lá dentro, isso é outra coisa totalmente diferente. Então, para você obter um campo de domínio político, também faz uma graduação ruim. O governo investe muito num aluno que estuda em faculdade, digamos, pública, mas não tem depois nenhum retorno com esse aluno. Um aluno de medicina implica talvez uns 400 mil reais para o governo, para formar esse aluno. Que retorno tem o Brasil depois que esse médico se forma e parte para a clientela? Pelos projetos ProUni e outros, eles são obrigados a, se ele não tem condição econômica, se não mudaram as regras, né? Ele se vê obrigado a pagar o financiamento com o serviço. Então ele vai trabalhar, mais ou menos... Mas isso é faculdade particular. Depois não, o FRJ... Sabe o que acontece, por exemplo, no Peru, não? No meu caso? Se você se forma numa faculdade tipo FRJ, UERJ e tal, para você ter seu diploma de médico, você tem que prestar um ano de serviço num lugar distante, pago. Você ganha um salário. A residência, né? Não, residência? Antes da residência. Antes da residência. Não, porque você, digamos, estudou 6 anos, 7 anos, tudo pago pelo governo. Então, o Brasil precisa de um retorno desse investimento. Uma boa ideia. Um retorno. Então, essa pessoa, antes de se habilitar para uma residência, para um emprego público, o que for, tem que dedicar um ano para retribuir o governo aquilo que ele investiu formando você. Então, acho que isso é uma coisa que tirando assim o governo, a gente mudando o nome, tá? A população. Esse médico, quando ele está graduado, ele já não é um retorno para o país? Não, te digo, isso poderia ser feito aqui, porque é o que é feito no meu país. Não, sim, eu digo assim, mas aqui, por exemplo, ele se gradua numa faculdade federal, correto? Quando ele acaba a faculdade federal e entra no mercado, isso já é um retorno para o nosso país. Mas espera aí, eu acho que eu entendi a diferença aqui. No caso que o Dr. Luna está dizendo, é que ele vai trabalhar num lugar onde o país precisa dele. Ele vai trabalhar no Acre. Ele vai para o Acre, ele vai para o interior. E aquele que se forma muitas vezes aqui no Rio, ele não quer sair de Ipanema, da Tijuca, do Leblon, da Barra agora principalmente. São Paulo não quer sair do centro, né? Eles querem ficar no centro. Se você estudou em escola pública, é basicamente, quando eu fiz o FRJ para artes plásticas, eu deveria ter sido mandada depois. É isso que eu pensava, mas não, mas e você gostaria de ir para o Acre? Passar um ano lá? Se me pagarem bem, como eu digo, pagando, tá pagando. Porque na verdade, aí você também tira um pouco da opção das pessoas de quererem estar aqui ou lá. Tem pessoas que talvez não se adaptem a ir para o Acre. Mas você ganhou a faculdade. Exato, você não pagou. Sim, você não pagou. Quando a regra é clara, não há enganação. Se você diz, olha, você vai ser bancado, mas em compensação durante 1 ano, 2 anos, você vai ter que servir, vai ter que dar essa cota de serviço como retribuição ao país. E será pago. Lá naquela localidade, ponto.
Isso daí é uma situação interessante, porque se você... Agora, o que não pode acontecer é você, no meio da situação, você mudar as regras. Você entra com um contrato no meio... Não, agora é o seguinte, agora você vai ter que ir lá para longe. Ah, mas o meu contrato inicial, ele previa que a gente só ia ficar trabalhando aqui do lado da casa da minha mãe. Não. Então, acho que tem que haver também a clareza de propósito do porquê que nós estamos querendo esses profissionais. Eu acho uma imposição um pouco forte. Não seria uma imposição, seria uma troca. Eu acho que seria o seguinte, bom, vou fazer a pessoa que só pode fazer uma federal vai ser uma imposição. Se ela não tiver verba fazendo uma faculdade particular. Mas você acha que é injusto isso? Não, eu não estou falando de justo ou injusto. Eu estou falando que... Tem trabalho o primeiro ano garantido. É justo ou injusto, mas é uma imposição. Você já está botando goela abaixo aquilo, queira ou não queira. Você vai ter que fazer direito. assim. Então, como foi outra coisa, uma empresa. Queira ou não queira, porque se ele não pode, se ele vem de uma família carente, ele não pode pagar uma faculdade particular, ele vai ter que entrar numa regra e queira ou não queira, ele vai ter que ir pro Acre. Pode ser bom para uns, pode ser bom para um, pode ser bom. Salário. Sim. Você se sai da sua faculdade. Olha, se botar essa regra, o governo de achar que já está dando uma coisa, não vai ter salário. Aí não, tem que já vai dar encrenca. Olha só, gente, é impressionante, mas a gente está aqui já conversando um tempão, nós temos 1 minuto para as considerações finais. E aí, diploma está valendo? Como é que funciona? O que vocês acham disso? Diploma vale tanto quanto o esforço que a pessoa teve para tê-lo. Matou, hein? Matou, eu gostei dessa. Herbert? Não, eu acho que o diploma vale como busca da cultura e eu acho que a gente tem que reinventar um modelo. O Brasil tem que aprender a reinventar modelos de todas as áreas, não só educacional, porque senão a gente está seguindo modelos hoje muito em voga até em outros países, que a gente sempre cita, lá na Suíça, lá em tal lugar assim, e a gente está caindo no mesmo modelo que estão falidos no mundo inteiro. Então a gente tem que reinventar esse modelo e reinventar a graduação e a colocação das pessoas também. Doutor Luana, na sua área tem que ter de qualquer jeito, né? Deus o livre que não tem. A polícia é a primeira mas eu acho que sim, o diploma é importante, mas gostei muito do que você falou, Marcelo. Vale tanto quanto o esforço que a pessoa fez. Exato, óbvio. Se não ser profissional, você é mais um profissional. Não é verdade. Eu acho que realmente o diploma, formação é extremamente importante, mas também tem uma outra coisinha que eu penso. Você deve buscar a felicidade. E eu vou citar como exemplo o Renato Sorriso, aquele gari, né? Que de tão feliz no carnaval, ele viaja o mundo inteiro, sorrindo, né? Sorrindo, sambando e tá feliz. Então busca a felicidade, corre atrás e se aprimora, se esforça, que de repente ela vai mais por aí do que só botar um papel na parede para inglês ver. Happy Hour, infelizmente, está terminando aqui, mas semana que vem a gente volta com outro assunto que eu espero que também na sua casa gere bastante discussão. Muito obrigada pela audiência de todos. Até já! Canal 7 Teresópolis, a TV que todo mundo vê.